Marido levou amante para a casa de praia, sem saber que câmeras foram instaladas. Traição exposta em vídeo destruiu 15 anos de casamento. Entre taças de vinho e mergulhos na jacuzzi que ela decorou, ele compartilhava memórias íntimas como se nada significassem. Uma história de traição, vingança e renascimento que vai abalar suas estruturas. Prepare-se para descobrir como ela transformou dor em poder. Deixe seu like, inscreva-se e comente. O que você faria no lugar dela? 15 anos. Foi esse o tempo que acreditei conhecer o homem com quem compartilhei minha cama, meus sonhos e meu nome. 15 anos acreditando que o que construímos juntos era sólido como as pedras que escolhi pessoalmente para a fachada da nossa casa de praia em Búzios. 15 anos desperdiçados com alguém que conseguiu manter 2 vidas paralelas com a mesma facilidade com que escolhia gravatas toda manhã. Permita-me começar pelo que deveria ser o fim feliz da nossa história. Estávamos prestes a completar bodas de cristal. Planejei durante meses uma comemoração à altura do que pensei ser um casamento bem-sucedido. Encomendei taças de cristal, personalizadas da República Tcheca, providenciei renovações na casa de praia que tanto amávamos e reservei aquele restaurante em que nos conhecemos para revivermos nosso primeiro encontro. Como eu fui patética. Meu nome é Helena, tenho 42 anos e sou arquiteta. Carlos tem 45 e é dono de uma empresa de importação que cresceu consideravelmente nos últimos anos. Empreendedor de sucesso, como ele adora se apresentar em seus cartões elegantemente impressos. Se ao menos eu soubesse que seu maior empreendimento seria construir uma vida dupla às minhas costas. Os sinais estavam lá, claro. As reuniões de negócios, que sempre coincidiam com nossos finais de semana na praia. O telefone que nunca saía de seu bolso, sempre em modo silencioso. O súbito interesse em academia e roupas novas. A renovação do guarda-roupa aos 45 anos, incluindo cuecas coloridas que eu nunca vi. A assistente executiva contratada há 10 meses, Adriana, 28 anos, formada em relações internacionais e com um sorriso perfeito demais para ser apenas profissional. Ela é extremamente competente, Helena, ele dizia, enquanto eu engolia seco minhas suspeitas. Tem contatos internacionais que estão alavancando nossos negócios. Preciso dela. Sim, aparentemente ele precisava dela de várias maneiras que extrapolavam qualquer contrato de trabalho. Minha mãe sempre dizia que intuição de mulher não falha. Pobre mamãe. Faleceu acreditando que eu havia encontrado o príncipe encantado que ela nunca teve. Talvez tenha sido melhor assim. Ela não precisou testemunhar o castelo desmoronando. Foi durante a reforma da casa de praia que decidi fazer algo que jamais pensei que faria. Instalei câmeras discretas em diversos cômodos. Na época, justifiquei para o empreiteiro que era por causa da onda de furtos na região. Uma meia-verdade. No fundo, estava cansada de imaginar fantasmas e queria provar a mim mesma que estava errada, que Carlos era o homem que sempre acreditei ser. Quão doloroso é quando nossas piores suspeitas se confirmam. Na primeira vez que acessei as gravações, esperava encontrar apenas o silêncio de uma casa vazia, ou no máximo o zelador fazendo sua manutenção semanal. O que vi foi Carlos abrindo a porta principal com uma naturalidade desconcertante. Atrás dele, Adriana carregava uma pequena mala de fim de semana e uma bolsa de grife que reconheci imediatamente. Era a mesma que ele havia me dado no Natal passado. Seja bem-vinda ao nosso refúgio, ele disse a ela. Nosso refúgio. As palavras ecoaram como um tapa. Aquele espaço que eu havia projetado com tanto amor, onde passamos tantos verões em família, onde pensei que criaríamos memórias para nossa velhice, agora era nosso refúgio. Dele e dela. Assisti paralisada enquanto eles percorriam a casa. Carlos mostrava cada ambiente como um guia turístico orgulhoso. Esta mesa de jantar a Helena escolheu em uma viagem a Milão. É de madeira maciça. A forma como pronunciou meu nome. Casual, distante, como se eu fosse apenas uma conhecida. A decoradora contratada para embelezar o espaço. Eles abriram uma garrafa do meu vinho favorito, aquele que guardávamos para ocasiões especiais. Sentaram-se na varanda que dá para o mar, naquelas cadeiras que escolhi especificamente pelo conforto e pela vista privilegiada do pôr do sol. Brindaram aos novos começos, como se meu fim já estivesse decretado sem que eu soubesse.
Durante 6 horas seguidas, assisti a tudo. Cada beijo, cada toque, cada risada compartilhada às minhas custas. Eles usaram nossa cama, o colchão, que escolhi meticulosamente por causa dos problemas de coluna de Carlos, os lençóis egípcios que comprei em nossa última viagem, meu travesseiro. Em determinado momento, Carlos pegou o porta-retratos do nosso casamento da mesa de cabeceira e mostrou a ela. Foi um belo dia, comentou com indiferença, como quem fala de um evento corporativo qualquer, mas nada comparado ao que teremos. E então, com naturalidade assustadora, guardou nossa foto na gaveta, como quem arquiva um documento irrelevante. Não chorei naquele dia. Não gritei. Não quebrei nada. Uma calma estranha me dominou, como se estivesse assistindo a um filme sobre outra pessoa. Observei cada minuto com atenção clínica, absorvendo detalhes, calculando tempos, notando padrões de comportamento. Minha formação em arquitetura sempre me ensinou a ter olhar apurado para detalhes. Aquela habilidade, ironicamente, agora servia para mapear a destruição da minha vida conjugal. Nos dias seguintes, não confrontei Carlos. Algo dentro de mim, talvez orgulho ferido ou mero instinto de sobrevivência, decidiu que eu precisava entender a extensão completa daquela traição antes de tomar qualquer atitude. Não seria apenas mais uma esposa histérica lançando acusações. Seria metódica, paciente, calculista, se necessário. Criei uma planilha. Sim, uma planilha, como se estivesse gerenciando mais um projeto de reforma. Cataloguei datas, horários, conversas capturadas pelas câmeras. Anotei cada mentira que ele me contou para justificar suas ausências. Cada reunião com fornecedores, que na verdade era um encontro com ela. Cada problema na empresa, que precisava ser resolvido urgentemente em um fim de semana. Com frieza surpreendente até para mim mesma, comecei a investigar outros aspectos. Consegui acesso aos extratos do cartão corporativo que ele sempre manteve, sob sigilo absoluto, alegando organização financeira. Os gastos contavam outra história. Restaurantes caríssimos em noites que ele disse estar em convenções de negócios. Reservas em hotéis luxuosos, quando supostamente estaria em reuniões com hospedagem já incluída pela empresa. Joalherias, em datas aleatórias que não coincidiam com aniversários ou datas comemorativas nossas. Para alguém que se orgulhava de ser um administrador financeiro impecável, Carlos deixou um rastro patético de evidências. Talvez, no fundo, quisesse ser descoberto. Ou, mais provavelmente, estava tão seguro da minha ingenuidade que nem se preocupou em ser discreto. Um mês após a primeira descoberta, inventei uma desculpa para visitar a casa de praia sozinha. Disse a Carlos que precisava verificar alguns detalhes da reforma que não haviam ficado como planejei. Ele concordou prontamente, talvez até aliviado por ter um fim de semana livre para seus negócios urgentes. Na casa, além de verificar as novas gravações, fiz uma inspeção minuciosa. Sob a cama do quarto principal, encontrei um brinco que não era meu. Uma joia cara, de grife, que certamente não pertencia à faxineira. Guardei-o cuidadosamente em um envelope, etiquetado com data e local exato onde foi encontrado. Mais uma, prova para minha crescente coleção. Novamente, surpreendi-me com minha própria calma. O que esperava era uma explosão de ciúmes, lágrimas descontroladas, o impulso de destruir objetos. Em vez disso, sentia apenas um vazio crescente, uma dor surda que parecia anestesiada pela necessidade de agir com precisão. O Carlos que conheci tinha morrido para mim naquele momento em que o vi entrando em nossa casa com outra. O que restava agora era apenas lidar com seu fantasma, com a frieza necessária para garantir que eu não saísse ainda mais machucada daquela situação. Foi naquele fim de semana solitário, ouvindo o som das ondas na varanda que antes me trazia paz, que percebi. Parte de mim ainda esperava desesperadamente uma explicação que não fosse a traição. Algum mal-entendido elaborado, uma brincadeira cruel de mau gosto. Qualquer coisa exceto a simples e dolorosa verdade de que o homem que amei por 15 anos simplesmente encontrou algo que considerou melhor, mais jovem, mais excitante, menos conhecido. Liguei para minha melhor amiga, Patrícia. Amizade de 2 décadas.
madrinha do meu casamento, minha confidente em todos os momentos importantes. Marcamos um almoço naquele restaurante à beira-mar que frequentávamos juntas desde a faculdade. O lugar onde choramos decepções amorosas da juventude, onde celebramos conquistas profissionais, onde brindamos ao meu noivado. Entre o prato principal e a sobremesa, enquanto contemplava se deveria compartilhar com ela minha descoberta, Patrícia deixou escapar algo que congelou meu sangue. Você tem visto muito a Adriana, a assistente do Carlos? Ele comentou que ela está se saindo muito bem na empresa. A casualidade com que mencionou o nome, a forma como evitou meu olhar ao fazer a pergunta. Tudo indicava que ela sabia. Talvez não todos os detalhes sórdidos, mas o suficiente. Por que a pergunta? Mantive minha voz controlada, enquanto meu coração acelerava. Nada demais. Só que Carlos sempre fala dela com tanto entusiasmo. Pensei que talvez vocês tivessem se aproximado também. Foi naquele momento, observando minha amiga de 2 décadas, escolhendo cuidadosamente as palavras, que percebi. A traição era dupla. Patrícia sabia provavelmente há meses e escolheu proteger o segredo de Carlos em vez de me alertar. Quantos almoços tivemos naquele mesmo restaurante enquanto ela guardava aquela informação? Quantas vezes ouviu minhas preocupações sobre o distanciamento do meu marido e optou pelo silêncio? Não nos aproximamos, respondi secamente. Na verdade, mal a conheço. Só de vista, em alguns eventos da empresa. A conversa prosseguiu superficialmente, mas algo havia sido irremediavelmente rompido. Naquele dia, não perdi apenas a confiança no meu marido, mas também na minha melhor amiga. O sentimento de isolamento que já crescia dentro de mim atingiu dimensões sufocantes. 2 semanas depois, fomos ao aniversário do meu sogro, seu Roberto, fazendeiro respeitado na região e patriarca de uma família tradicional que sempre me recebeu bem, pelo menos nas aparências. O evento ocorreu na fazenda da família, com o tradicional churrasco à beira da piscina que Dona Marta, minha sogra, organizava com tanto orgulho. Para minha surpresa e indignação, Adriana estava lá. Parte da equipe, explicou Carlos com naturalidade, como se fosse absolutamente normal trazer sua assistente para um evento familiar no domingo. Observei-a circular com desenvoltura entre os convidados, usando um vestido leve que realçava sua juventude, servindo-se da caipirinha, que eu mesma havia preparado seguindo a receita tradicional da família. Durante toda a festa, notei os olhares trocados entre eles, os sorrisos cúmplices, a forma como ele sempre parecia saber exatamente onde ela estava no extenso jardim. E então, algo ainda mais perturbador. Percebi sussurros e risadas entre os familiares quando eu passava. Olhares de pena mal disfarçados da minha cunhada. Tapinhas de consolo no meu ombro dados por tios de Carlos sem explicação aparente. Eles sabiam. Todos eles sabiam. A vergonha pública, aquela que tantas mulheres da minha geração foram condicionadas a temer acima de tudo, tornava-se realidade para mim. Eu era a esposa traída que todos comentavam pelas costas, enquanto sorriam educadamente na minha frente. A tola que continuava preparando caipirinhas e servindo-as com um sorriso, enquanto seu marido exibia a amante diante de todos. Helena, querida, você está bem? Parece cansada, perguntou Dona Marta com falsa preocupação, enquanto seus olhos procuravam o filho pelo jardim. Estou ótima, Dona Marta. Só um pouco preocupada com o trabalho. Que ironia. A única preocupação profissional que eu tinha naquele momento era se conseguiria continuar minha carreira com a mesma força, após o furacão emocional que se aproximava. Você trabalha demais, minha filha. Carlos sempre diz isso. Talvez devesse tirar umas férias, relaxar um pouco. Férias? Não pude conter um riso amargo. É uma ótima ideia. Talvez eu tire mesmo, sozinha. Ela não entendeu a indireta. Ou fingiu não entender. Apenas sorriu. Apertou meu braço com condescendência maternal e foi verificar se todos estavam bem servidos de carne. Aquela tarde na fazenda foi uma das mais longas da minha vida. Sorri tanto que meu rosto doía. Conversei amenidades com pessoas que, tenho certeza, esperavam ansiosas para comentar minha desgraça assim que eu virasse as costas. Servi comida, bebi moderadamente, tirei fotos, interpretei o papel da esposa perfeita uma última vez,
como uma atriz consumada em sua apresentação final. Carlos e eu voltamos para casa em silêncio. Ele, provavelmente culpado por sua ousadia em levar a amante tão perto de mim. Eu, processando a humilhação pública e calculando meus próximos passos. 2 dias depois, em casa, enquanto Carlos tomava banho, seu e-mail corporativo ficou aberto no computador que compartilhávamos. Nunca fui de invadir sua privacidade. Irônico, considerando as câmeras que agora monitoravam nossa casa de praia. Mas naquele momento, não hesitei. E lá estava. Uma troca de mensagens com uma agência de viagens confirmando uma reserva para 2 pessoas em uma pousada exclusiva em Paraty. A data? Exatamente no fim de semana do nosso 15º aniversário de casamento. O pior, Paraty era o lugar que sempre sonhamos em conhecer juntos, mas que continuamente adiávamos por falta de tempo. Li os detalhes da reserva com um distanciamento quase científico. Suíte master com vista para o mar. Pacote romântico incluindo café da manhã, na cama e massagem para casal. Decoração especial com pétalas de rosas e champanhe. Tudo pago no cartão corporativo, claro. A crueldade calculada daquele gesto foi o que finalmente quebrou a represa emocional que eu havia construído. Não apenas me trair, não apenas humilhar-me publicamente, mas roubar um sonho que era nosso e transformá-lo em cenário para sua aventura extraconjugal. Era demais. Naquela noite, chorei pela primeira vez desde que descobri tudo. Chorei horas a fio, silenciosamente, trancada no banheiro para que ele não percebesse. Chorei por tudo, o que construímos e que agora se desfazia. Chorei pela ingenuidade de acreditar em um amor que, aparentemente, era unilateral. Chorei pelos anos perdidos, pelos planos futuros que nunca se realizariam, pela família que imaginei que teríamos na velhice. Quando saí do banheiro, horas depois, meu rosto estava inchado, mas minha resolução estava clara. Precisava agir, não mais observar passivamente a demolição do meu casamento, mas tomar as rédeas da situação. Precisava entender exatamente o que estava acontecendo, até onde ia a traição, e preparar-me adequadamente para o que viria depois. Decidi fazer uma visita surpresa ao escritório de Carlos, algo que raramente fazia, respeitando seu espaço profissional. Arrumei-me meticulosamente naquela manhã. Escolhi um vestido elegante, mas discreto, maquiagem impecável, o perfume que ele uma vez disse ser seu favorito. Não por vaidade ou na esperança ridícula de reconquistá-lo, mas para entrar naquele ambiente com dignidade, de cabeça erguida. Cheguei sem avisar, alegando para a recepcionista que queria fazer uma surpresa para Carlos. Ela sorriu cúmplice. Mal sabia que a surpresa seria minha. Subi até o andar da diretoria, onde ficava sua sala. O que vi ao chegar foi revelador não pelo escândalo, mas pela naturalidade. Carlos e Adriana estavam na sala de reuniões com a porta aberta, inclinados, sobre alguns documentos. Nada explicitamente romântico ou comprometedor. O que me impressionou foi a dinâmica entre eles. A forma como se moviam em sincronia pelo espaço, como pareciam prever os movimentos um do outro, como compartilhavam uma linguagem própria feita de meias palavras e gestos sutis. Não era o comportamento de um caso recente ou puramente físico. Era a intimidade desenvolvida com o tempo, a cumplicidade de uma relação estabelecida. Aquilo me atingiu como um soco. Não estava testemunhando apenas uma aventura passageira, mas um relacionamento paralelo consolidado. Mais perturbador ainda foi perceber como os outros funcionários interagiam com os dois. Os olhares desviados quando entravam juntos em uma sala. Os sorrisos conhecedores quando compartilhavam uma piada interna. A naturalidade com que todos aceitavam algo que claramente extrapolava o profissional. Todos sabiam. O escritório inteiro sabia. Provavelmente comentavam durante o cafezinho, especulavam em almoços, sentiam pena da esposa arquiteta que não percebia nada. Eu era a última a saber de algo que já era praticamente público. Helena, a voz de Carlos, surpresa ao me ver parada no corredor, trouxe-me de volta à realidade. O que faz aqui? Estava na região. Resolvi passar para ver se você gostaria de almoçar. Minha voz saiu firme, controlada, como se estivesse apresentando um projeto para clientes difíceis. Ah, que pena. Tenho uma reunião marcada agora com... Ele hesitou.
olhando para a Adriana, que permanecia alguns passos atrás, dele com expressão neutra. Com a Adriana, imagino. Sorri educadamente para ela. Como vai, Adriana? Carlos sempre fala muito bem do seu trabalho. Ela corou levemente. Ao menos tinha a decência de se sentir desconfortável. Obrigada, senhora Mendonça. É um prazer finalmente conhecê-la formalmente. Senhora Mendonça. Como se fôssemos estranhas. Como se ela não conhecesse intimamente minha casa, minha cama, meu marido. Como se não tivesse experimentado minhas roupas quando eu não estava por perto, como as câmeras haviam mostrado. O prazer é meu. Mantive o sorriso perfeitamente educado. Não vou atrapalhar a reunião de vocês. Carlos, nos vemos em casa mais tarde. Saí dali antes que minha fachada de calma desmoronasse. No elevador, sozinha, respirei fundo várias vezes. Não daria a eles o prazer de me verem descontrolada, chorando pelos corredores como a esposa traída de filmes melodramáticos. Durante o caminho para casa, organizei mentalmente o que havia confirmado. Todos sabiam do caso, incluindo funcionários, amigos e familiares. A relação deles era estável e confortável, não um mero capricho passageiro. E mais importante, eu havia sido transformada em personagem secundária da minha própria vida. A esposa inconveniente que eventualmente seria descartada. Ao chegar, em casa, em vez de me entregar ao desespero, liguei para 3 pessoas, minha contadora, para entender exatamente qual era a minha situação financeira independente de Carlos. Um técnico de informática discreto que conhecia em um projeto anterior, para me ajudar a garantir acesso a todos os dados necessários antes que Carlos pudesse apagá-los. E, finalmente, a melhor advogada especializada em divórcio da cidade. Quero entender exatamente quais são meus direitos, expliquei para a advogada durante nossa primeira consulta, apresentando a ela os extratos bancários, documentos de propriedades e evidências da traição que já havia coletado. Doutora Nom, Luísa me olhou com uma mistura de admiração e compaixão. Senhora Helena, raramente vejo clientes tão preparadas em primeira consulta. A maioria chega aqui emocionalmente devastada e sem qualquer planejamento. Tive tempo para processar o choque inicial. Respondi simplesmente. Agora preciso agir. Ela examinou meticulosamente cada documento que apresentei. As câmeras foram instaladas sem consentimento dele? Em uma propriedade que está em meu nome, sim. Era verdade. Descobri que a casa de praia, surpreendentemente, estava registrada apenas em meu nome. Um presente de Carlos de anos atrás, quando sua empresa começava a prosperar. Na época, vi o gesto como romântico. Agora suspeitava que fosse apenas uma maneira de proteger o patrimônio caso seus negócios dessem errado. Isso pode complicar um pouco o uso dessas evidências, mas temos muito material aqui além delas. Os extratos do cartão corporativo, por exemplo, são particularmente úteis considerando que vocês não têm separação formal de bens. Saí daquele escritório com um plano de ação claro e uma sensação que não experimentava há meses. Controle. Não controle sobre Carlos ou suas ações. Isso nunca tive aparentemente. Mas controle sobre meu próprio destino. Nas semanas seguintes, continuei minha rotina normal. Trabalhei em meus projetos de arquitetura. Jantei com Carlos quando ele não tinha compromissos de trabalho. Até participei de mais um evento familiar. O aniversário da minha sogra, em um restaurante à beira-mar que a família frequentava há gerações. Durante aquele almoço, notei minha cunhada Beatriz tentando me puxar para uma conversa reservada várias vezes. Ela sempre foi a mais sensata da família. A única que não idolatrava cegamente Carlos como o filho pródigo bem-sucedido. Helena, eu preciso te falar algo. Ela começou, quando finalmente conseguimos um momento a sós, próximas ao banheiro. Sobre Carlos e Adriana? Cortei diretamente, cansada de rodeios. Seus olhos se arregalaram. Você... sabe? Claro que sei, Bia. Todo mundo sabe, aparentemente. Só estou calculando qual o melhor momento para agir. Ela pareceu genuinamente aliviada. Graças a Deus. Não aguentava mais ver você sendo enganada. Tentei tocar no assunto algumas vezes, mas mamãe sempre me impedia, dizendo que era problema, entre vocês dois, que não devíamos interferir. Sua mãe sempre preferiu ignorar qualquer coisa desagradável. Não consegui conter a acidez. Lembra quando seu pai teve aquele
Problema com a secretária, há 20 anos atrás? Ela fez exatamente a mesma coisa. Fingiu que nada estava acontecendo. Beatriz baixou os olhos. É diferente, Helena. Naquela época, mulheres como mamãe não tinham muitas opções. Dependiam financeiramente, socialmente, e escolheram condenar outras mulheres à mesma humilhação silenciosa, por conveniência. Minha voz saiu mais dura do que pretendia. Desculpe, Bia, não estou culpando você. Na verdade, agradeço por tentar me alertar. Ela apertou minha mão. O que vai fazer agora? Você verá. Em breve. Voltamos para a mesa como se nada tivesse acontecido. Dona Marta ergueu a taça para um brinde à sua própria saúde e longevidade. Carlos, ao meu lado, apertou minha coxa sob a mesa como se fôssemos um casal normal e funcional. Ergui minha taça também e sorri. Estava cansada daquela vida de aparências. Cansada de sorrisos falsos, de conversas superficiais, de carregar o peso da vergonha por algo que não era minha culpa, mas principalmente estava cansada de ser passiva. Quando restavam apenas 2 semanas para nosso aniversário de casamento, decidi que era hora de finalizar meu plano. As evidências estavam coletadas e organizadas. Minha situação financeira estava assegurada. Descobri que meus próprios rendimentos como arquiteta eram mais substanciais do que imaginava quando somados ao longo dos anos. A advogada estava preparada para agir assim que eu desse o sinal. Só faltava um último elemento. O momento certo. Poderia confrontá-lo privadamente, claro. Seria o mais sensato, o mais maduro. Mas algo dentro de mim exigia mais. Depois de meses de humilhação pública velada, sentia que merecia um acerto de contas à altura. Não por vingança mesquinha, mas por justiça poética. Comecei a planejar uma surpresa para nosso aniversário de 15 anos. Enviei convites para amigos, próximos e familiares, anunciando um jantar especial na casa de praia para celebrar nossas bodas de cristal. Incluí deliberadamente pessoas que sabia terem conhecimento do caso. Patrícia, meus sogros, colegas de trabalho de Carlos. Um jantar na praia? Justo naquele fim de semana? Carlos questionou quando comentei sobre os planos, claramente perturbado, por ter que cancelar sua escapada romântica com Adriana em Paraty. É nosso aniversário de 15 anos, Carlos. Acho que merece uma celebração especial, não? Mantive minha voz doce, como se estivesse genuinamente animada. Ele hesitou, provavelmente calculando como sairia pior na foto, cancelando uma celebração de aniversário de casamento ou uma viagem secreta com a amante. Claro, você está certa. 15 anos é uma data importante. Forçou um sorriso. Provavelmente pensando que seria apenas mais uma noite de fingimento antes de seguir, com seus planos de abandonar-me. Nos dias que antecederam o evento, preparei cada detalhe meticulosamente. Contratei um serviço de buffet para servir o ensopado de frutos do mar, que aprendi a fazer com a avó de Carlos, seu prato favorito, em ocasiões especiais. Escolhi pessoalmente o vinho, o mesmo que ele e Adriana haviam bebido em sua primeira visita registrada à casa. Preparei a mesa com os cristais tchecos que havia comprado meses antes, quando ainda acreditava ter um casamento digno de celebração. No dia do jantar, cheguei cedo à casa de praia para supervisionar os preparativos. As câmeras continuavam funcionando perfeitamente, mas agora com um propósito diferente. Instalei discretamente um projetor na sala de jantar, conectado ao meu laptop. Os convidados começaram a chegar por volta das 7 da noite. Carlos apareceu, pontualmente, trazendo um buquê de rosas e um sorriso ensaiado. Feliz aniversário, querida. Beijou-me na bochecha, enquanto os convidados aplaudiam o gesto romântico. Feliz aniversário, Carlos. Sorri, aceitando as flores. Seriam as últimas que receberia dele. O jantar transcorreu com normalidade aparente. Conversas amenas, lembranças de momentos compartilhados, brindes ao casal perfeito, que éramos aos olhos da sociedade. Carlos, a princípio tenso, foi relaxando à medida que percebia que seria apenas mais uma noite de aparências. Entre o prato principal e a sobremesa, levantei-me com minha taça na mão. Todos silenciaram, esperando o tradicional discurso de gratidão da esposa dedicada. Quero agradecer a presença de todos vocês nesta noite tão especial. Minha voz soava clara, firme.
15 anos é tempo suficiente para conhecer verdadeiramente uma pessoa, não acham? Alguns murmúrios de concordância. Carlos sorriu, ainda confortável em sua cadeira na cabeceira da mesa. Preparei algo especial para todos nós. Um vídeo com momentos marcantes destes 15 anos. Acionei o controle remoto. As luzes se atenuaram automaticamente e o projetor ligou-se, iluminando a parede branca que havia deixado propositalmente livre de quadros. As primeiras imagens eram inocentes. Fotos nossas em viagens, momentos felizes, construção da casa de praia. Carlos relaxou visivelmente, provavelmente pensando que eu havia preparado uma retrospectiva romântica padrão. Então, sem aviso, as imagens mudaram. No telão improvisado, Carlos e Adriana entravam na casa, abraçados. A data no canto inferior da tela não deixava dúvidas sobre a atualidade do registro. Eles se beijavam na sala, abriam champanhe, subiam juntos para o quarto. O silêncio na sala de jantar era absoluto. Todos os olhos se alternavam entre as imagens projetadas e Carlos, que havia congelado em sua cadeira, o rosto transformando-se em uma máscara de horror e humilhação. Não é exatamente o que parece. Ele começou, a voz estrangulada. Não. Mantive meu tom calmo, quase curioso. Então me explique o que é, Carlos. Explique para todos nós o que significa levar sua assistente para nossa casa, usar nossa cama, beber nosso vinho. Explique sobre a viagem para Paraty que você planejou para este fim de semana. Sim, aquela para o lugar que sempre sonhamos conhecer juntos. Seus olhos se arregalaram ao perceber o quanto eu sabia. No telão, continuavam cenas cuidadosamente editadas. Nada explicitamente sexual. Não cairia no nível da vulgaridade, mas suficientemente comprometedor. Carlos mostrando a casa, a Adriana. Os dois brindando aos novos começos. Ela experimentando minhas roupas no closet, rindo. Ele guardando nossa foto de casamento na gaveta. Helena, podemos conversar sobre isso em particular. Sua voz suplicava, enquanto tentava se levantar. Por que em particular, Carlos? Todos aqui já sabiam. Olhei diretamente para Patrícia, que baixou os olhos, incapaz de sustentar meu olhar. Minha melhor amiga sabia. Seus pais sabiam. Dona Marta cobriu o rosto com as mãos. Seus colegas de trabalho, nossos amigos em comum, todos sabiam e escolheram participar da farsa. Então por que não discutir abertamente agora? Um silêncio pesado caiu sobre a sala. No telão, as imagens haviam parado, congeladas em um frame onde Carlos beijava Adriana na varanda, com o pôr do sol de Búzios ao fundo. Uma cena que poderia ser romântica se não fosse tão dolorosamente traiçoeira. Mas não se preocupem, não os convidei aqui apenas para este espetáculo constrangedor. Caminhei até uma pasta que havia deixado separada sobre o aparador. Carlos, estes são os papéis do divórcio, já preparados pela minha advogada, que, aliás, está presente entre nossos convidados. Doutora Luísa, obrigada por vir. A advogada, sentada discretamente em um canto, assentiu profissionalmente. O acordo é justo. Você mantém sua empresa e seus investimentos pessoais. Eu fico com esta casa, que descobri recentemente está registrada apenas em meu nome. Um presente. Seu de anos atrás, lembra? Que ironia. O ninho que você construiu para sua traição acabou sendo meu único consolo. Carlos parecia diminuir fisicamente na cadeira. Seu rosto alternava entre palidez extrema e um rubor intenso de vergonha. Quanto aos bens comuns, a divisão está detalhada nos documentos. Consultei especialistas, verifiquei extratos, bancários, analisei investimentos. Não se preocupe. Não quero nada além do que me é de direito. 15 anos de dedicação exclusiva merecem alguma compensação, não acha? Coloquei os papéis na frente dele junto com uma caneta. Você pode assinar agora ou depois com seu advogado. Mas saiba que as evidências que tenho vão muito além dessas gravações. Se optar pelo caminho litigioso, estou preparada. Carlos pegou a caneta com mãos trêmulas. Sua arrogância habitual completamente desmoronada diante da exposição pública. E quanto aos convidados, virei-me para a sala, onde todos permaneciam paralisados pela cena que testemunhavam. Agradeço a presença de todos. O buffet continuará servindo. Sintam-se à vontade para ficar e apreciar o ensopado de frutos do mar.
É uma receita de família, afinal. Mas eu, infelizmente, preciso me retirar. 15 anos de mentiras são suficientes para uma vida inteira, não acham? Peguei minha bolsa e caminhei calmamente até a porta. Antes de sair, virei-me uma última vez. Ah, e Patrícia, não precisa me ligar amanhã fingindo surpresa. Seu número está bloqueado há semanas. A brisa do mar me recebeu quando saí para a varanda. A noite estava perfeitamente estrelada, como se o universo celebrasse minha libertação. Respirei fundo, sentindo o ar salgado encher meus pulmões. Por um breve momento, permiti-me sentir tudo. A dor, a raiva, a humilhação, o luto por um futuro que nunca aconteceria. Então, deixei tudo isso ir embora com a próxima exalação. Desci até a praia e caminhei descalça pela areia ainda morna do dia. As ondas quebravam suavemente, numa cadência que sempre me acalmou. Ao longe, podia ver as luzes da casa, imaginando a cena caótica que havia deixado para trás. Não sentia arrependimento, apenas um estranho vazio que, suspeitava, seria preenchido, gradualmente por novas possibilidades. 15 anos é tempo demais para desperdiçar com alguém que não me valorizava. Mas também tempo suficiente para aprender lições valiosas sobre força, resiliência e, principalmente, amor próprio. Naquela noite estrelada, com o som do mar como única companhia, prometi a mim mesma que nunca mais permitiria que meu valor fosse determinado por outra pessoa. A casa de praia que testemunhou a traição seria agora o cenário do meu recomeço. Reformaria cada ambiente, mudaria cada móvel, transformaria cada lembrança dolorosa em um novo espaço que refletisse quem eu era agora. Uma mulher de 42 anos, começando o segundo ato de sua vida, mais sábia, mais forte e completamente livre. Nos meses que se seguiram, muitas pessoas me perguntaram se não havia sido excessivo expor Carlos daquela forma, se não teria sido mais digno resolver tudo discretamente. Geralmente são as mesmas pessoas que, por meses, participaram da conspiração de silêncio que me manteve na ignorância. Como se a discrição que não tiveram ao comentar minha desgraça pelas costas fosse agora exigida de mim no momento de minha libertação. Carlos tentou reconquistar-me, claro. Quando a poeira baixou e ele percebeu o que havia perdido, vieram as flores, as juras de arrependimento, as promessas de mudança. Tarde demais. Algumas pontes, uma vez queimadas, não podem ser reconstruídas. Algumas traições são tão profundas que alteram permanentemente como vemos a pessoa. Eu já não o reconhecia. Ou talvez, pela primeira vez, o visse claramente. Adriana desapareceu da empresa poucos dias depois do incidente. Soube por conhecidos em comum que ela foi transferida para uma filial em outro estado. Acordo de confidencialidade. Assinado, indenização generosa. O preço do silêncio e da conveniência. Carlos sempre foi bom em resolver problemas com dinheiro. Patrícia tentou me procurar diversas vezes. Cartas, e-mails, até apareceu no meu escritório uma vez. Não a recebi. Algum dia, talvez, quando a ferida não estiver tão viva, poderei ouvir suas explicações. Mas, por enquanto, prefiro a companhia de pessoas que provaram sua lealdade quando importava. Curiosamente, minha relação com Beatriz, minha ex-cunhada, fortaleceu-se. Ela foi a única que tentou me alertar, a única que demonstrou genuína preocupação com meu bem-estar acima das aparências familiares. Jantamos juntas regularmente agora, duas mulheres que escolheram a honestidade em um mundo que frequentemente recompensa o fingimento. Quanto a mim, redescobri-me aos poucos. Retomei projetos profissionais que havia adiado. Viajei sozinha para lugares que sempre quis conhecer. Redecorei a casa de praia, transformando-a em um espaço exclusivamente meu. Aprendi a apreciar minha própria companhia, o silêncio que antes me assustava, a liberdade de decisões não negociadas. Não vou mentir dizendo que foi fácil. Houve noites de solidão esmagadora, momentos de dúvida, dias em que questionei cada decisão tomada. O luto por um casamento de 15 anos não é processo simples ou linear, mas cada manhã, ao acordar na casa que agora reflete apenas meus gostos e preferências, confirmo que escolhi o caminho certo. Quando me perguntam se acredito ainda no amor, respondo honestamente que sim. Não no amor romântico idealizado, não no felizes para sempre dos contos de fadas,
Acredito no amor como escolha diária, como respeito mútuo, como parceria genuína. E acredito principalmente que é melhor estar sozinha do que mal acompanhada. Aquele velho ditado que nossas avós repetiam e que só compreendemos plenamente quando vivenciamos seu significado. Hoje, aos 43 anos, vejo-me como uma mulher em construção, não como vítima de uma traição, não como ex-esposa de alguém, mas como protagonista da minha própria história ainda em desenvolvimento. Não sei o que o futuro reserva. Novos amores, talvez, ou uma vida solo satisfatória. Sei apenas que, seja qual for o caminho, será escolhido por mim, com os olhos bem abertos e o coração cauteloso, mas não endurecido. Se há uma lição que levo desses 15 anos e seu doloroso desfecho, é que nossa capacidade de recomeçar é infinitamente maior do que imaginamos. Que mesmo das cinzas da humilhação mais profunda, pode nascer uma versão mais forte, mais sábia e mais autêntica de nós mesmos. Talvez você que me lê esteja passando por algo semelhante. Talvez esteja questionando sinais, intuições, desconfiando de explicações que não fazem sentido. Talvez tema descobrir a verdade por medo do que fará com ela. A você, digo apenas: a verdade, por mais dolorosa, sempre liberta. E no outro lado da dor, existe um mundo de possibilidades que você sequer consegue vislumbrar enquanto vive na sombra da mentira. A casa de praia em Búzios continua lá, com suas janelas voltadas para o mar, testemunha silenciosa de finais e recomeços. As ondas continuam quebrando na areia, indiferentes aos dramas humanos que se desenrolam diante delas. E eu continuo aqui, redescobrindo a cada dia o sabor agridoce da liberdade conquistada através da dor. 15 anos de casamento. Se foram. Mas a vida, minha vida, única e irrepetível, continua se desenrolando diante de mim, com todas as suas possibilidades intactas.